Olá, boa noite. Estamos iniciando a nossa 36ª live sobre a meditação MAP. E o tema de hoje é por que adoecemos, né? Nós já temos aqui algumas pessoas, a Luciana Pontel, grato pela ajuda, da Irlanda, o Antônio Carlos, Ana Luísa, a Mariana Reis, seja bem-vinda, Mariana. Olá, Yuri, tudo bem, amigo? De Pipa, Praia da Pipa. Então, enquanto o pessoal está chegando, nós vamos conversando um pouquinho. Muito bem. Boa noite, Mariana. Então, vamos começar, né? Então, todas as quartas-feiras, nesse horário, a partir das 21 horas, durando 1 hora, nós temos a meditação do MAP, que significa Movimento Ascensional Planetário. Olá, minha irmãzinha querida, Aninha, a Irene Figueiroa, sejam bem-vindos. Então, essa meditação, ela é uma extensão, vamos dizer assim, individual da terapia de frequências de luz, onde nós, com a ajuda de seres de luz, a gente faz um trabalho, uma meditação, e que a gente faz tudo no final da noite. Olá, Cássia Castilho. Então, no final dessa meditação, nós iremos praticar a meditação, que é muito simples, né, no seu aspecto externo. O que acontece internamente é quase uma operação espiritual, né, mas para externamente é muito simples. E essa meditação, ela é para ser feita todas as noites. Antes de dormir, a gente vai entrar um pouco mais de detalhes sobre isso, né? E também cada pessoa que pratica, ela se transforma num agente propulsor, né, de divulgação para outras pessoas da família, pessoas amigas, seus ciclos de contato. E qualquer pessoa pode ir fazendo, né? Então, quanto mais pessoas estiverem praticando, evidentemente, aumenta o poder energético, né, da egrégora, e ela vai ficando cada vez mais poderosa e ajudando as pessoas, não apenas no aspecto de saúde, mas também no aspecto de expansão da consciência. Então, olá, Eridan, seja bem-vinda, querida, de Fortaleza. O tema de hoje, em toda a meditação, nós escolhemos um tema, né, voltado. Olá, Evelyn, também de Dublin, na Irlanda, seja bem-vinda. Então, em todas essas meditações, no início, né, nós escolhemos um tema que é sempre voltado para a questão de saúde. São temas atuais, né, baseados em princípios, sem entrar numa profundidade específica, mas que permitem às pessoas refletirem sobre isso, aumentarem o seu autoconhecimento e, como consequência, além de ter mais saúde de uma forma holística,
também expandir a consciência, o autoconhecimento de si, né? Observe que a doença, ela faz parte da vida humana, né? Em diferentes níveis, diferentes graus. Por que adoecemos, né? Existe uma lei da física chamada segunda lei da termodinâmica. Essa lei é uma lei cósmica que mostra que onde tem a matéria, ela ao longo do tempo, de um tempo mais curto ou de um tempo mais extenso, ela vai perdendo energia, né? Vamos chamar de energia vital, o prana, o ki, muitos nomes. Então nós sabemos que as estrelas que duram bilhões de anos, elas vão perdendo a sua potência, a sua energia, e com o tempo ela vira uma anã nova e desaparece, né? Olá, Euzinha, tudo bem, querida? Olá, Coral. Então, tudo que existe na matéria, ele tende a perder energia, chamado também de lei da entropia. Então, tudo caminha para a decadência. Então, esse é um fator que nós estamos inseridos por estarmos encarnados num corpo físico. Nossa alma encarnada em um corpo físico. Então, faz parte, né? O fato importante também, determinado já de conhecimento da ciência, é que os sistemas, e o nosso corpo é um sistema, né? O sistema, ele precisa ser realimentado, né? Então, como é que esse sistema é realimentado, olhando especificamente no caso do ser humano, né? Respiração, o tempo inteiro nós estamos trazendo oxigênio, né, para o sistema, alimentação, líquido, né? Tudo isso são formas de você aumentar a energia do seu sistema e retardar a evolução da entropia. Uma coisa fundamental é o autoconhecimento, né? Porque tudo é conhecimento. Observe, cada pessoa ela acaba desenvolvendo algum tipo de profissão, algum tipo de talento, seja lá o que for, né? Observe que para isto a pessoa se prepara para adquirir conhecimento, competência e disponibilizar essa competência e esse conhecimento, ou este talento. Mas a coisa mais importante da nossa vida, na realidade, é o autoconhecimento, porque não tem nada mais importante do que a nossa própria vida, como um todo, né? Nesse planeta. Então, e isso no mundo ocidental principalmente, ele não é... Olá, Eduardo Chianca, meu primo, seja bem-vindo, querido. Coincidência de nome, Eduardo Chianca. Então a coisa mais importante é a nossa vida, né? É a nossa saúde. Então requer que haja conhecimento sobre isso, né? Muito mais do que sobre as profissões que a gente usa para a nossa sobrevivência, a nossa vida nesse planeta. Então, é dentro dessa perspectiva que o autoconhecimento dos princípios fundamentais da vida, ela torna-se mandatórios, né? Para que a gente consiga ter a saúde da forma mais abrangente possível, que é de uma forma holística, né? De uma forma integral, total. A palavra saúde, ela em português, ela não tem
uma clareza, né? Mas quando você olha em inglês, saúde é health, e o health do inglês vem do holos, do grego antigo, que deu origem ao holográfico, ao holograma, à totalidade, à integralidade, ao todo, né? Olá, Raquel Suassuna, querida colega. E ao mesmo tempo, a palavra holy em inglês, quer dizer sagrado, também vem do holos. Então você observa que do holos, do grego antigo, vem saúde, holográfico e sagrado, né? Quando a gente analisa o aspecto sagrado da vida, ela nos remete ao espírito, né? À divindade, ao sagrado. As pessoas costumam dizer erroneamente que eles têm um espírito, né? E essa afirmação é errada. Na verdade, é o contrário. Nós não temos um espírito, nós somos um ser espiritual. O que nós temos é um corpinho passageiro, temporário pela lei da entropia. Então, quando a gente analisa o aspecto sagrado, divino do ser humano, então nós vamos falar de um corpo, entre aspas, né? Porque na verdade é um campo magnético, no plano de unidade. É muito importante a gente ter essa compreensão, porque a gente vive num mundo de dualidade, né? De dualidade entre dois extremos, entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, dependendo da sua escolha, né? Nós estamos numa fase da humanidade que tem o livre-arbítrio. Você pode escolher, você faz as suas escolhas, né? Só que ao mesmo tempo que você tem o poder de fazer as escolhas, você está submetido a uma lei cósmica, que é a lei da ação e da reação, ou a lei do karma, né? Então significa que o que você faz de bem, você vai colher o bem. O que faz de mal, você vai colher o mal. Ou nesta encarnação, ou numa outra encarnação. Não tem escapatória, vamos dizer assim, né? Só que muitas pessoas, elas cometem pecados. Eu gosto de explicar o seguinte, é importante para a pessoa, o buscador espiritual, saber o significado das coisas, né? Das palavras. Então a palavra pecado, ela significa a transgressão da lei divina, né? Então a gente deve usar o termo pecado nessa concepção, não de castigo, de negativo, não. É uma transgressão da lei cósmica. Então, muitas pessoas pecam, né? Faz a transgressão da lei por ignorância, porque não sabe, né? Por exemplo, que a raiva, a inveja, o ódio, o rancor, o sentimento de culpa, todas essas questões, elas drenam, elas queimam de forma absurdamente alta a nossa energia vital, que é a energia da vida. Então, voltando, nós temos um corpo espiritual no nível da unidade, como se usa hoje o termo do nível espiritual, do nível divino, ou da quinta dimensão, que é onde vibra a nossa essência espiritual, chamada de eu superior, né? Essa consciência cósmica divina, o Mestre Jesus chamava de o Pai que está no céu, né? E essa conexão do espírito, do eu superior, acima do mundo da dualidade, ele flui para nós. Boa noite, Ivani, tudo bem, querida?
ele flui para nós através da intuição, da revelação, do insight, né? Só que ao longo dos séculos e de alguns milênios, o ser humano ele perdeu a sua capacidade intuitiva natural, né? Existe um estudo muito interessante de um professor psicólogo da Universidade de Princeton, chamado Julian Jaynes. Ele escreveu um livro na década de 1990, que eu tenho uma cópia dele em inglês, e o título é A Fonte da Consciência, a Origem da Consciência e a Perda da Mente Bicameral. O que ele chama de mente bicameral, na realidade, é a mente cognitiva, né, do hemisfério esquerdo, racional, e a mente intuitiva. Então ele diz o seguinte: há alguns milhares de anos, antes de Cristo até, o ser humano, a humanidade terrena daquela época, ela tinha uma conexão natural, instintiva com a natureza. É por isso que existiam tantos mitos, divindades, etc., né? Uma lembrança dos sonhos, uma interpretação dos sonhos, que é coisas que fluem pelo lado do hemisfério direito intuitivo. Então, aquele ser humano que a gente hoje chama de primitivo, né, supersticioso, ele na realidade, do ponto de vista de uma sabedoria profunda, ele é muito mais sábio do que a humanidade moderna, que se autodenomina de pós-moderna, que na realidade é uma humanidade do ponto de vista de consciência aleijada, né? Porque ela só tem desenvolvido o seu lado da lógica, do racional, do hemisfério direito, como é comprovado numa humanidade majoritariamente destra. Então, ao longo das encarnações, das gerações, a gente foi perdendo essa capacidade intuitiva e ela foi sendo substituída pela tecnologia. Você observe que coisa interessante isso, né? Hoje em dia, as pessoas não gravam mais o número do telefone porque está gravado no celular. Ele, muitas vezes, se estiver num lugar da cidade, ele não sabe voltar para casa, tem que usar um Waze da vida, um Google Maps. Então, para tudo tem aplicativo, tem e-mail, a tecnologia, né? E quando você estuda um pouco mais, já se fala em transhumanismo, né? Humano 2.0. Você pode pesquisar, recomendo que pesquisem isso, né? Na internet, no Google, transhumanismo, ou humanos 2.0, né? Então fala de uma nova mentalidade, de um novo ser humano totalmente cibernético, né? Ele já tem chip na cabeça, então ele pensa numa palavra do Google, ele não precisa nem do celular, ele já recebe a informação dentro da cabeça e vai por aí afora, né? Então hoje já tem cada vez mais chips, pessoas colocando chips, reconhecimento facial, 1001 coisa. Então o que é que acontece? A humanidade, se ela continuar nesse ritmo, né, ela vai perdendo a sua capacidade de ser humano integral, né? Porque para que você tenha essa capacidade holística, você precisa ter os seus dois hemisférios funcionando. Então, na realidade, a gente tem que fazer um retorno do ponto de vista da consciência a um equilíbrio, né, entre a razão e a intuição, entre o nosso aspecto masculino e o aspecto feminino. Então, é esse aspecto majoritariamente racional que deu origem, nos últimos 6.000 anos, ao que se chama de patriarcado, né? Onde é a
predominância do masculino, do pai, do macho, né? E a gente vê isso hoje nas sociedades, nas religiões, nas empresas, na política, tudo é dominado, as guerras, né? Tudo coisas do patriarcado. Então, à medida que a gente vai caminhando as gerações nessas novas vibrações que a gente está vivenciando, vai havendo um equilíbrio, né, cerebral. E esse equilíbrio cerebral, ele reflete, na realidade, o equilíbrio cerebral é uma decorrência do aspecto mental do ser humano. Então, nós, recapitulando, né, nós falamos que o primeiro aspecto da fonte da saúde é a questão espiritual de uma pessoa que despertou a consciência, né? O próximo passo, descendo, é o aspecto mental, né? Eu vou falar aqui do aspecto cognitivo, racional, do autoconhecimento, dos princípios do funcionamento do ser humano. Você não precisa ser um médico, um especialista, mas você, tendo autoconhecimento, você vai ter alimentação mais adequada, mais pura, vai evitar coisas transgênicas, por exemplo, produtos enlatados, tanto produtos químicos, né? Açúcares, vai praticar esporte de forma regular. O sono é um aspecto fundamental, né, para a boa saúde como um todo, porque quando a gente dorme, nosso campo áurico sai do corpo físico e a gente recarrega a bateria. É por isso que quando a gente dorme bem, você acorda rejuvenescido, né? Então, todos esses são aspectos mentais, né? O campo abaixo do mental é o emocional. O emocional controla o corpo etérico e o corpo etérico dá vida ao corpo físico. Então, como nós sabemos, são as emoções que é o principal fator da humanidade hoje. Quem domina a humanidade normal, né, não é o mental, mas é o emocional. Então você vê, né, que a ciência médica ela já identificou essa componente. Isso há 30 anos atrás era desconhecido, né? Mas hoje vem a psicossomática, né? A medicina psicossomática, quer dizer, a parte psíquica que envolve a parte mental e a parte emocional, ela tem efeito na parte somática, na parte física do organismo humano. Existe a psico-neuro-endócrino-imunologia, que é um outro ramo da medicina, quer dizer, é a parte psíquica que afeta a parte endócrina, que são as glândulas endócrinas, né? A parte dos hormônios e a parte física. Então, a medicina ocidental, que é especializada na parte material, basicamente, né? Ela vai, ao longo da evolução, principalmente com os médicos mais jovens, os cientistas mais jovens, ela vai resgatando. Não é que ela vai descobrir, ela não tem que descobrir nada. Ela só tem que resgatar o conhecimento antigo que já existe no mundo oriental, né? Nós temos como exemplos a medicina ayurvédica, né, do hinduísmo, uma medicina de 6.000 anos. Nós temos a medicina chinesa de 4, 5.000 anos, como exemplo a acupuntura, que já é reconhecida internacionalmente. Nós temos a homeopatia com alguns séculos, medicina tibetana muito antiga. Então, e todas essas medicinas, elas são holísticas, né? Holográficas,
que levam em consideração todo. Para você ter uma ideia, um médico indiano tradicional, ele analisa até a data do nascimento, não no aspecto de tempo cronológico, qual a idade da pessoa, mas os aspectos astrológicos, com as suas forças astrológicas, as energias que estão afetando aquela pessoa. Porque quando a gente faz a nossa primeira respiração, quando nasce, a gente recebe uma carga vibracional da primeira respiração, que isso é estudado na astrologia verdadeira, né? Então, essa carga vibracional da primeira respiração, ela fomenta no ser uma série de características do ponto de vista de saúde física, de saúde emocional, mental, de comportamento, de caráter. É uma coisa muito complexa. E isso tem que ser levado em consideração numa verdadeira medicina holográfica, holística. Okay? Então, o ser humano que não tem controle emocional, que ele vive, né, no estresse, na raiva, na preocupação, nessas emoções negativas e pensamentos negativos, ele gera muita doença a nível físico, porque o próximo campo, né, após o corpo emocional, o astral, o mundo emocional, é a parte energética do corpo etérico, chamado corpo etérico, duplo etérico, corpo vital, né, o corpo da vida. Então é esse campo que fica mais ou menos uns 10 centímetros, que a gente pode sentir facilmente com as nossas mãos, ele que dá vida às células físicas do nosso corpo, né? Então, quando a gente dorme, é por isso que a gente dorme tem que ficar na horizontal, porque essa parte desses campos energéticos, a gente chama de aura, campo áurico ou alma, né, nas religiões, ele sai do corpo e aí o corpo físico ele perde a sustentação, tem que ficar deitado de alguma forma, né? Que é o mesmo princípio quando a gente desencarna, né? A alma sai do corpo. Só que no caso da morte permanente, existe uma quebra de uma conexão e a pessoa fica no plano astral até a próxima encadernação, né, que volta como bebê. Bom, então, analisando, né, a humanidade atual, o aspecto mais fundamental para você ter uma boa saúde a nível físico é ter emoções harmoniosas. Não deixar se levar pelas emoções, pela raiva, pela angústia, pela mágoa, pelo ressentimento, pelos sentimentos de culpa, com as preocupações do futuro, competição, não. Vai desenvolvendo sabedoria, que você vai ter uma vida longeva e saudável, né? Eu trouxe aqui alguns livros que eu recomendo. Está de cabeça para baixo, mas o título é A Doença como Símbolo, né? Rüdiger Dahlke é um médico alemão. Pequena enciclopédia psicossomática. Então, a doença como símbolo. Um outro livro fantástico, A Doença como Caminho, é do médico anterior e um outro médico, alemães. E A Doença como Linguagem da Alma, também dos mesmos autores. É uma trilogia. Esses livros são em português,
e tem muitas informações também na internet sobre eles. Bom, então, um princípio fundamental que nós devemos ter é enxergar a doença como uma mensagem, como um sinal, como um símbolo, né? É como se fosse o Deus cósmico falando com a gente, dizendo assim: ô meu querido, minha querida, presta atenção, a minha energia, que é a energia do universo, ela está bloqueada aí, onde dói, né? A acupuntura chinesa, ela é muito profunda nesse aspecto, porque existe o fluxo energético nos meridianos da acupuntura, que são como fossem veias magnéticas que fluem no corpo etérico, né? Então, quando essas energias estão com excesso ou em falta, elas geram uma dor, um desconforto, né? E aí vai o terapeuta e faz lá a punção e alivia e restabelece o fluxo energético, né? Então é assim que a gente deve perceber uma dor, um desconforto, não apenas só físico, mas emocional, mental, né? Você perguntar, você parar, é fundamental isso, aprenda a parar. A humanidade atual, ela vive de uma forma acelerada, né? Então, ela não consegue parar. Então quando o pessoal aqui está colocando, né, relembrando que a dor é um alerta, exatamente isso, né? É um alerta, como fosse aquela luzinha vermelha que tem no painel do seu automóvel, que nunca acende, ela só acende quando o motor está prestes a faltar óleo, a explodir, alguma coisa assim, né? Então, quando a gente começa a ter essa consciência de que o que acontece é uma mensagem, então a gente deve parar e pensar, refletir, meditar o que aconteceu antes que me gerou essa dor, esse desconforto, né? Então, você tendo um conhecimento de si, você vai facilmente relacionar um aborrecimento que teve com alguma coisa, uma dor de cabeça, um estresse, uma dor no estômago, várias coisas, né? Esquecimento, dores no corpo, fibromialgia, tantas doenças que existem cujas causas são devido a questões mentais, emocionais, né? Então, quando a pessoa começa a perceber essa relação de causa e efeito, então ela consegue fazer a autocura. Não é tomar um remedinho para uma dor de cabeça, né? Teve dor de cabeça, toma um remédio. Não. O remédio, ele só vai tirar o efeito, ele vai esconder o efeito. É como, voltando ao exemplo da lâmpada que acendeu no painel do seu carro. Está faltando óleo, você vai lá e corta o fio da lâmpada, apaga a lâmpada, mas o problema continua e vai voltar ainda de uma forma mais agressiva, mais contundente. Então, se você analisa tudo na natureza divina, né? Nós não vamos aqui discutir cosmologia, a origem do universo, né? Porque são várias teorias e muita especulação. Mas uma coisa é do conhecimento de que o universo vive em harmonia, num equilíbrio dinâmico, né, que chama-se de homeostase. Homeostase. Então, dentro desse equilíbrio dinâmico, existe uma flutuação, como existe no giro dos planetas em torno do Sol, da Lua, né? Tudo está dentro de uma faixa de equilíbrio. Então, dentro dessa faixa de equilíbrio, o organismo se autorregenera.
É assim que funciona também com o ser humano, com as nossas células. É quando a pessoa sai do equilíbrio que exige, né, tem a necessidade de um aporte externo, né, que seja uma respiração, que seja um medicamento, uma meditação, alguma coisa. Então, além disso, né, como por que adoecemos, além desses aspectos que nós já abordamos aqui, existem aspectos kármicos, né, de encarnações passadas. Vou dar um exemplo prático, né? Por exemplo, a pessoa, numa vida anterior, ele era um fumante inveterado, né? Então, ele afetou energeticamente o seu pulmão físico e, consequentemente, o seu duplo etérico, porque eles estão interligados, né? E também o seu aspecto. Olá, Tereza de São Paulo, Dani Bianchi, sejam bem-vindas, Irene Figueira. Então, você interfere, no exemplo que eu estou dando do viciado, né, em cigarro, ele afeta o corpo físico, né, os pulmões, o corpo etérico e a parte emocional, porque você sabe que todos os vícios, ele tem uma componente emocional, uma componente psicológica. Então, o que acontece? A pessoa, naquela encarnação passada, o viciado em cigarro, no caso, ele desencarnou, ele perde o corpo físico e, evidentemente, perde o corpo etérico. Então, ele mantém a nível no plano astral do corpo astral e do corpo mental. Quando ele reencarna, ele vai adquirir um novo corpo etérico e um novo corpo físico. Mas a molde, a matriz que vai gerar esses dois novos corpos, etérico e físico, eles já estão contaminados a partir do corpo astral de outra encarnação. Então a criança já nasce, por exemplo, com problemas respiratórios, com efizema, com asma, coisas assim, né? A famosa lei do ação e reação, lei do karma. E isso vale para tudo, né? Então existe esse aspecto kármico, né? Que vai contribuir para uma pessoa ter mais ou menos saúde. Evidentemente, tem as questões biológicas, genéticas, né? Que a pessoa adquire da sua família, da sua raça, né? Então, existem as doenças do momento, né? Como nós estamos vivendo aqui, no meio de uma pandemia, né? Isso deixa uma série de impactos a nível coletivo, também a nível individual, não apenas no aspecto físico, mas no aspecto emocional e mental, né? Muito bem, estou aqui acompanhando o tempo. Então, dentro dessa rápida pincelada, né, que é complexa, né, porque são muitas variáveis, é uma equação de muitas variáveis. Então, a pessoa, ele tendo o autoconhecimento, a busca pelo autoconhecimento, ao mesmo tempo, a pessoa, ela vai, além de desenvolver a sua saúde e os seus processos naturais de autocura, porque a maior autocura está aqui, ó, no coração, na glândula timo, que é responsável pelo sistema imunológico, né? Então a gente comprova isso nas vacinas. A gente vê hoje que as pessoas que têm um melhor sistema imunológico, que são os mais jovens, eles têm uma recuperação de cerca de 80%, né? Enquanto que as pessoas que têm um sistema imunológico mais decaído, o nível de recuperação, eu vi esses dias, é de 47%, quer dizer, quase a metade, né, de uma pessoa saudável.
E as vacinas, como você também sabe, o que ela faz é injetar, não é, o anticorpo e estimula o seu sistema imunológico. Quer dizer, não é a vacina que cura. Na realidade, quem cura é o seu sistema imunológico, que já está preparado para combater o vírus, a bactéria, seja lá o que for, né? Então, o fato de a pessoa ter esse autoconhecimento que vai promover a autocura, ao mesmo tempo, como um efeito colateral, ele vai desenvolvendo a sua consciência, né, superior, vamos dizer assim. Ele começa a ativar e a perceber as intuições, os insights que ele tem, né? É do conhecimento de todos, né, que as mulheres vivem em média 10 anos a mais do que os homens, né? Médias nacionais da maioria dos países. E a razão disso, além do aspecto da mulher ser mais cuidadosa, menos violenta, etc., é que a mulher se cuida mais, ela tem mais sensibilidade, tem mais percepção. O homem é mais embrutecido, vamos dizer assim. E a diferença percentualmente dá uns 15%, né, de expectativa de vida do homem, menos do que a mulher em cada país. Então, concluindo isso, né, quando a gente entra nesse processo, é um processo ganha-ganha, né, porque você ganha em saúde, ganha em longevidade, ganha em felicidade, né, em estar em paz, e vai ganhando também no equilíbrio cerebral, né, no desenvolvimento da intuição, da mente bicameral, como foi definido esse termo, né? Muito bem. São 15 para as 10, nós temos mais 15 minutinhos. Então nós vamos agora tratar da meditação MAP. Então, relembrando, como eu falei no início, né, a gente pratica um pouco para que as pessoas aprendam a fazer, relembrando que você pode ensinar qualquer pessoa a fazer o mesmo. Você é um agente transformador, um agente propagador, um agente de mudanças, né? Ensinando isso para as suas pessoas da família, os amigos, pessoas que têm essa sintonia, né? Então, essa meditação, como eu sempre falo, né, nós recebemos de seres de luz, primeiramente dos pleiadianos, que são consciências das Pleiades. Nossas almas vieram das estrelas, né? Cada um acaba descobrindo qual é a sua estrela. Você pode pesquisar na internet sobre pleiadianos, existem vários livros, existe muito material sobre isso, né? Então são seres que estão ajudando a humanidade, e também os sirianos e os cherokees. Cada um no seu galho, vamos dizer assim, né? O mundo espiritual, ele é dividido por raios, por especialização. Por isso que tem Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael, Arcanjo Uriel, etc., né? Bom, então, os pleiadianos são seres da quinta, sexta dimensão, como fossem anjos, que antigamente a gente acreditava, mas a humanidade pós-moderna já acha que isso é bobagem, né? Mas não é bobagem, isso é um fato, né? Então, os pleiadianos, eles trabalham mais a parte magnética do ser humano, né? Que são a parte dos chakras, do coração e essa parte mental. Os cherokees, no plano astral, na quarta dimensão, eles fazem as purificações, limpezas, proteções do plano astral, do plano emocional. E os sirianos, que se juntaram a essa equipe espiritual recentemente, eles trabalham uma parte muito importante do ser humano, que é a parte do cérebro reptiliano,
onde tem uma memória chamada cerebelo, fica aqui atrás da nuca, né? No cerebelo é onde a gente guarda as nossas memórias ancestrais de outras encarnações, principalmente os medos e os traumas. Você pode perguntar, mas por que principalmente isso? Como um processo de autodefesa, né? Você sabe, se você já foi mordido por uma cobra, você vai ficar com cuidado com cobra. Se você pôs a mão numa chapa quente, no fogão, você não vai mais fazer isso. Se você levou um choque porque colocou o dedinho na tomada, você aprendeu. Então essas informações, elas ficam gravadas com o propósito de ajudar a pessoa a sobreviver, né? Como uma proteção. E isso acontece não apenas com os seres humanos, acontece com os animais e até com o reino vegetal, né? Nós carregamos no nosso DNA o gene da sobrevivência da espécie, seja ela vegetal, animal ou humana. Então, a pessoa que carrega o medo, ela não consegue evoluir, aumentar sua vibração do campo áurico, que é através dessa expansão vibracional da nossa alma que a gente consegue se conectar ao nosso aspecto divino, eu superior. Então, se você carrega traumas, medos, essas coisas, mesmo que você intelectualmente esteja buscando essa reconexão, vamos chamar assim, né? Você não consegue. Então, os sirianos, eles estão fazendo essa limpeza do cérebro reptiliano. E aí o que você vai sentir é uma leveza, né? Maior clareza mental, menos medo, menos traumas, de forma homeopática. Como é que a gente faz isso? Aparentemente muito simples, né? Você invoca esses seres de luz. Então, por que é necessária a invocação? Porque eles respeitam completamente o nosso livre-arbítrio, né? Então, como é que se invoca? Para os pleiadianos, o mantra é Aloha. O que importa é o som, Aloha, 3 vezes. Para os Cherokees, o mantra são 3 palavras, Akita, Mani e Yo, 3 vezes. E os sirianos, o mantra é Yah Yumar, 3 vezes. Então você, com essa invocação, você monta a sua equipe espiritual para trabalhar no seu campo áurico, no seu campo energético, que vai ter influência, evidentemente, no campo físico, né? E importante, de acordo com a sua intenção, né? Então você coloca a sua intenção naquilo que você deseja que seja mais trabalhado. E você faz isso antes de dormir, né? É importante que você, se você tiver as suas orações, as suas invocações para os seus guias espirituais, etc., faça, né? Mas nós temos também uma grande invocação, que é universal, que eu recomendo. Tem uma pergunta, né? Isso vai ficar gravado? Sim. Ele fica gravado no meu Instagram, nesse Instagram, no IGTV, e amanhã eu transmito também para o YouTube. Meu YouTube é Eduardo Chianca. Então fica gravado no Instagram e no YouTube. Então as pessoas podem assistir depois e você também, por favor, divulgar para os seus contatos. Então, é para ser feito, então, todas as noites, antes de dormir, né? Você faz a invocação, faz as preces, faz a invocação, coloca a intenção e vai dormir. E no dia seguinte você se observa como foram os seus sonhos, como você acorda, né? Isso é para fazer todos os dias,
né? Como você toma água todo dia, se alimenta todo dia, faz xixi todo dia, dorme todos os dias. Isso é para fazer todos os dias. E você vai se sentindo paulatinamente cada vez melhor, com mais clareza mental, melhor controle emocional e mais saúde de uma forma holística. Então vamos lá, vamos começar com a grande invocação. Então a partir de agora você não olha mais, você só escuta a minha voz, de preferência deitado, né? E quando eu terminar isso aqui, eu vou colocar aqui o meu WhatsApp. Então quem quiser mais informações, entra no WhatsApp. E nós temos um grupo de WhatsApp dos participantes do MAP, ok? Então, fechando os olhinhos, fazendo algumas respirações para relaxar. Se você puder já dormir, já dorme, se não, quando for dormir novamente, mais tarde você pratica novamente. A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos, que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida, guia o propósito todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, que se vê do portal por onde entra o mal, que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz. Você pode repetir junto comigo. Os pleiadianos. Aloha, aloha, aloha. Cherokees. Akita maniyo, akita maniyo, akita maniyo. Os sirianos, Ya Yuma, Ya Yuma, Ya Yuma. E agora você coloca em pensamentos as suas intenções, naquilo que você deseja ser trabalhado. E você fica aí o tempo que você julgar necessário ou então adormecer diretamente. Eu vou estar encerrando aqui para poder gravar o vídeo aqui no Instagram e amanhã no meu YouTube, Eduardo Chianca. Então, uma boa meditação para todos.